Marcos, capítulo número 4, 35 ao 41. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, vencendo as tempestades da vida? Os discípulos estavam, irmãos, atravessando o mar da Galileia, depois de um dia de muito trabalho, de serviço, atendendo o povo, cuidando das pessoas, junto com Jesus Cristo. E quando eles estão atravessando aquele lago, conhecido como Mar da Galileia, eles agora são submetidos ou são alcançados, surpreendidos por uma tempestade. O vento vira, o tempo muda, e agora então aquilo que era calmaria se torna um momento de aflição e de angústia. Eles ficam com medo, eles ficam apavorados, temendo a própria vida, e eles então despertam Jesus, que estava descansando, estava dormindo. E ao despertar Jesus, eles clamam pelas suas vidas. Então Jesus age, Jesus acalma, repreende o vento, a tempestade cessa, e eles podem chegar até o final da sua jornada. Aquilo que poderia ser apenas mais uma travessia para aqueles homens, parte deles pescadores, conhecendo muito bem aquele mar, para eles aquilo seria apenas mais uma travessia, mais uma jornada, mais uma fase, mais uma etapa, mas aquilo que parecia ser algo tão comum, agora se transformou numa situação de aflição, tornou-se uma experiência de angústia e de dor, talvez muito semelhante com a nossa experiência de vida, porque as coisas estão caminhando muito bem, e de repente vem a tempestade, não é assim? As coisas estão caminhando normais, e de repente se levanta uma luta, uma prova, uma tribulação, uma afronta. Quando a gente está levando a nossa vida de maneira normal, porque assim tem que ser, as tempestades, as lutas, elas se levantam. E nós, irmãos, estamos sujeitos às lutas, às tribulações. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos discípulos de Jesus e filhos de Deus, que nós não vamos enfrentar tribulações. Nós enfrentamos também a angústia e nós enfrentamos também a dor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso número 22, que a criação toda geme e agoniza até agora. Paulo está fazendo uma leitura do pecado que invade a natureza humana, e Paulo diz: olha, toda a natureza geme e agoniza, como se sofresse dores de parto. E nós fazemos parte dessa natureza, eu e você estamos nesse mundo. Somos cidadãos desse mundo. E se esse mundo está agonizando, está sofrendo, nós também fazemos parte desse processo. Você também agoniza. Você também sofre. Você também padece. Você também chora. Você também é
atingido pelas tempestades. Você enfrenta dor, você enfrenta angústia. E na maioria das vezes a dor e a angústia elas caminham juntas, são parceiras inseparáveis. A dor está mais voltada para a questão física, para o corpo. A angústia ela está mais voltada para a alma. E meus irmãos, isso é uma grande dificuldade quando nós vivemos essa dor e essa angústia, como o apóstolo Paulo descreve aqui em Romanos, como a gente vê o ambiente daqueles apóstolos atravessando o mar e a tempestade vem sobre eles. Nós passamos no hospital 17 dias com a Alice, naquele período de internamento. E eu posso dizer para os irmãos de que aqueles 17 dias lá foram dias de tempestades. Estava tudo bem, estava tudo caminhando normal, uma vida que caminha e anda de maneira normal. Era mais um domingo, havia terminado mais um culto, nós estávamos compartilhando de mais uma cantina, mas naquela noite, já era tarde, a Alice caiu, bateu a cabeça, e no dia seguinte começa então a tempestade, o edema, o inchaço, e nós então fomos procurar ajuda. Enfim, resumindo, passamos 17 dias. Angústia, dor, dúvida, incerteza. E quando tudo estava caminhando para a alta, ela teve uma bronquite, e aí ficou mais alguns dias, a dor, a angústia, o sofrimento. Você passa por isso também. Você também vive esses momentos de angústia, de dor. Mas quando nós estamos nesse tempo, irmãos, de tempestades, o mesmo apóstolo Paulo diz no verso 24 de Romanos que existe uma esperança para nós. Amém? Quando a tempestade vem, quando a dor vem, quando a angústia e o sofrimento vem, nós temos esperança. Verso 24. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo. Então, qual que é o remédio para a sua angústia? Qual que é o remédio para a sua dor? Qual que é o antídoto para a gente passar pelas tempestades da vida? Irmãos, em primeiro lugar, é ter esperança. É ter consciência. É ter confiança que Deus vai nos socorrer. É ter confiança que Deus vai estar conosco. Mesmo naquela tempestade, Ele vai estar ali do nosso lado. E Ele então vai nos ajudar a passar por essas tempestades. As tempestades causam danos. As tempestades trazem percas, destruição, feridas. Não pode ser diferente. Uma tempestade, ela vem e causa prejuízos. Mas a mesma tempestade, irmão, que causa prejuízo, ela também nos ajuda a recomeçar e a reconstruir. Aquela mesma tempestade que vem e danifica alguma coisa na nossa vida, ela também tem um lado bom, porque ela vai nos levar a reconstruir. Ela vai nos levar a melhorar aquilo que a gente estava fazendo. Então, queridos, a tempestade ela não é de todo ruim. Ela tem o seu lado positivo, se nós entendemos isso. E a partir dessa tempestade, então, nós passamos a melhorar aquilo que não estava tão bom nas nossas vidas. Paulo em Romanos fala de um plano de livramento, um plano de salvação, porque nós somos salvos na esperança. Paulo fala de uma salvação, a mesma esperança que os discípulos agora, no meio do mar, naquela tempestade, dentro daquele barco, agora precisam viver e experimentar. E essa esperança, querido, é o que pode estar e deve estar também na sua vida. Porque esse plano de livramento que Deus está traçando é um plano que vai alcançar você e a sua família. É um plano que vai alcançar a sua existência. Existem algumas tempestades em que, irmãos, não existe nelas nenhuma saída humana. Existem lutas e provas, queridos, que a saída não é humana. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute,
Os discípulos estavam aqui em alto mar, as ondas, os ventos. E eles então não puderam dar uma saída humana, por isso que eles acordaram Jesus, dizendo: Jesus, desperta, nos salva, nós vamos morrer. E muitas vezes, meu irmão, a sua tempestade, a sua luta, a sua tribulação, a saída não é humana. Por isso busque a Deus. Por isso se volte para Deus. Por isso se entregue a Deus. Por isso vá ao encontro de Deus, porque nem todas as tempestades nós vamos poder, com as nossas próprias forças, passar por elas. E se nós continuarmos com a nossa própria força, nós vamos perecer. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Porque é Ele quem acalma os ventos. É Ele quem traz a bonança. Verso 39, Ele levantou-se, Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento obedeceu, o mar obedeceu a Cristo. Quando Ele dá ordem, queridos, as coisas acontecem. Jesus, Ele acalma as tempestades da nossa vida. Ele é aquele que traz a bonança. Ele é aquele que traz a solução. Amém? Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ver que essa não foi a única tempestade que os discípulos viveram. E com isso nós podemos aprender, meu irmão, que a tempestade ou as tempestades, elas se repetem. Elas são recorrentes na nossa vida. João capítulo 6, verso 16 ao verso 21. Nós encontramos aqui uma segunda tempestade que aqueles homens passaram, diferente daquela registrada por Marcos. João, capítulo 6, verso 16. Ao cair da tarde, os seus discípulos dirigiram-se ao mar. Entrando num barco, iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido, e Jesus ainda não fora encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram com muito medo, mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então receberam-no prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Aquela não foi a única tempestade pela qual os discípulos passaram. Eles passaram por uma outra tempestade. Aquela tempestade que você venceu, querido, não foi a última. A tempestade que você está vivendo hoje não será a última. E eu falo isso não para desanimar você, mas para te animar. Porque o mesmo Jesus que te ajudou naquela que você já passou, é o mesmo Jesus que está te ajudando nessa que você está vivendo. E será o mesmo Jesus que vai te ajudar em tantas outras quantas vierem. Você não está sozinho. Não adianta nosso esforço, não adianta a nossa capacitação, porque isso tudo é vão. Os discípulos remaram aqui 25, 30 estádios. E eles poderiam continuar remando a noite inteira, porque eles estavam remando sem saber para onde ir. O esforço humano ali era completamente ineficaz para tirar eles daquela condição. E nós temos que entender que quando passamos por alguma tempestade, a melhor coisa a fazer é clamar pelo Senhor e não ficar sozinho remando, sem nenhuma direção. Jesus não estava no barco. Naquela outra tempestade de Marcos, Jesus estava no barco e ele dormia. Nessa aqui que João relata, Jesus não estava no barco. Então, a questão não é se Jesus está ou não na sua vida.
Porque Ele estando na sua vida, você vai passar por tempestades. E se você não estar com Ele, você também vai passar por tempestades. Mas é melhor que Ele esteja presente na nossa vida. Digo de passagem. João nos diz que Jesus acalmou a tempestade. João não revela isso. O texto que nós lemos no verso 21 diz: então receberam prontamente no barco e logo o barco chegou ao seu destino. Então João não diz que Jesus acalmou a tempestade, diferente de Marcos. Marcos relata que Jesus acalmou a tempestade. Ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e se fez uma bonança e eles continuaram remando. Mas aqui em João, o texto não diz que a tempestade foi acalmada. O que o texto diz, meus irmãos? Que eles chegaram ao destino. Amém? Então nem sempre Jesus vai acalmar a tempestade na sua vida. Mas Ele garante que você vai chegar seguro no seu destino. Porque muitas vezes nós oramos para que Deus cesse, para que Deus acalme, para que Deus elimine as tempestades da nossa vida. E nós esquecemos, irmãos, de que se Ele está conosco, não importa. Se Ele está conosco, Ele garante que nós vamos chegar até o nosso destino. Nem sempre Jesus vai acalmar as tempestades. E falo isso também não para a sua decepção. Falo isso não para te desanimar. Mas eu digo que, mesmo que Ele nem sempre acalme a tempestade, Ele sempre te fará chegar no lugar seguro. Guarda isso no teu coração. Mesmo que Ele não acalme a tempestade, Ele garante que você vai chegar no lugar seguro. Isso é o mais importante, querido. Isso é o mais importante. Voltando ao Evangelho de Marcos, eu quero destacar 3 princípios para a gente nesta noite. Marcos, no capítulo 4 que nós lemos, no verso número 35, eu quero destacar uma expressão aqui: tarde daquele dia, Jesus disse, passemos ao outro lado. E para nós, existem algumas coisas que parecem que já é tarde demais. Você já disse isso alguma vez na sua vida? Mas isso agora já é tarde demais. Não, isso aqui agora já é tarde demais. Eu não posso mais fazer isso porque agora já é tarde demais. Pastor, agora já é tarde demais, não tem mais jeito, o negócio já ficou ruim. Quantas vezes você já disse isso? Puxa, mas agora já é muito tarde. E é isso que nós lemos no verso 35. Tarde daquele dia. Algumas situações, irmão, na nossa vida, nós vamos ter essa impressão. Não dá para mudar mais nada. Não dá para fazer mais nada, porque agora já é tarde. Agora já é muito tarde. Depois de um dia exaustivo de trabalho, de cuidado, de pastoreio, porque esses discípulos estavam com Jesus cuidando das pessoas, alimentando as pessoas, orando as pessoas, curando aquelas pessoas. E depois de um dia de serviço, de ministério, de ensino, eles agora decidem atravessar o lago, eles atravessam o mar. E o texto fala que no meio do mar veio a tempestade. É interessante que a tempestade não veio antes, porque se tivesse vindo antes, eles não teriam entrado no mar. Você passar uma tempestade na terra é muito mais seguro e muito menos amedrontador do que estar no meio do mar. E a tempestade também não veio quando eles chegaram do outro lado. A tempestade veio quando estavam no meio. E quando a gente menos espera, a tempestade vai nos pegar de surpresa. E junto com ela vem o medo, vem o desespero, vem a angústia, vem a dor, vem o choro. Tarde daquele dia. Queridos, nós temos um calendário, mas Deus tem outro calendário. Nós temos uma vontade, mas Deus tem outra vontade. Nós temos planos, mas Deus tem outros planos. E nem sempre a nossa vontade, o nosso calendário e os nossos planos coincidem com o calendário, com a vontade e com os planos de Deus. Nem sempre aquilo que nós pensamos, imaginamos e queremos
vai estar alinhado com aquilo que Deus quer e com aquilo que Deus pensa. Quando para nós parece que é tarde demais, nós temos que entender que no plano de Deus e na soberania de Deus, não é tarde demais. Quando você olha para a sua vida hoje e vê o seu estado, e você pensa assim, mas pastor, já é tarde demais para mim, não tem mais jeito. Querido, eu posso dizer para você que o seu calendário não é o calendário de Deus. E se para você talvez seja tarde demais, entenda que para Deus nunca é tarde demais. Entenda que para você chegar aos pés do Senhor, nunca é tarde demais. Porque os planos, a vontade, o calendário do Senhor sempre serão maiores do que os nossos. Então, quando nós olhamos a circunstância e pensamos, não tem mais jeito, é tarde demais, Deus diz, meu filho, não diga isso. Para mim, nunca é tarde demais. Para aqueles discípulos, era a hora de atravessar o mar. Eles já tinham feito muito trabalho, eles já haviam feito a rotina daquele dia. Mas para Jesus, a lição ainda não havia sido terminada. Porque Jesus ainda tinha algo para ensinar aqueles discípulos, mesmo naquele dia. E para você, existe algo que você já pensou, é tarde demais para mim? Aquela área da sua vida, aquele momento que você está passando, aquela tribulação, você já chegou a esse pensamento de dizer, pastor, mas já é tarde demais. Agora não adianta mais. Meu irmão, com Jesus, nunca é tarde demais. Com Jesus, nunca é tarde demais. Por quê? Porque Ele resolve, porque Ele cuida, porque Ele trata, porque Ele abençoa, porque Ele protege, porque Ele ainda consegue transformar aquilo que a gente acha que já está tudo perdido. Então, meu irmão, não diga, é tarde demais. Creia que esse é o tempo de Deus para a sua vida. Não diga, já passou a hora, essa é a hora de Deus para a sua vida. Não diga, eu perdi a oportunidade, essa é a oportunidade para a sua vida. Não diga, eu perdi o tempo, esse é o tempo de Deus para você. Deus tem um tempo para mim e para você. Verso 36, verso 37. Sabe aquilo que está ruim e pode piorar? Sabe aquilo que está mal e pode ficar mais mal ainda? Esses discípulos viveram isso. E por isso, meus irmãos, aquilo que está ruim na nossa vida pode piorar. Mas como também pode melhorar. Então nós temos que estar preparados para essas duas realidades. Deixando a multidão, eles levaram consigo no barco. Outros barcos seguiam a eles, levantando-se um grande vento. As ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava quase inundando. Ao atravessar aquele mar, não significava que o dia deles havia acabado. Ainda havia uma lição que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos. O cansaço, um dia de trabalho, iria reservar para eles ainda uma lição muito maior. Por isso eles deviam sair da terra firme. Eles deveriam agora se lançar no mar, porque era lá no meio do mar que Jesus iria ensiná-los mais uma vez. Muitas vezes nós passamos por essa mesma situação. E Deus exige de nós mais um esforço. Deus exige de nós mais um passo. Deus exige de nós mais um dia. Deus exige de nós caminhar a segunda milha. Deus exige de nós, irmãos, aprender sempre dele. Quando eles pensavam que iam descansar, acabou aquele dia, acabou o trabalho, vamos para o outro lado, vamos poder dar uma cochilada pelo menos no barco enquanto a gente atravessa o mar. Quando eles pensavam que iam poder agora descansar, foi aí que as coisas pioraram. Foi aí que a tempestade chegou na vida deles.
Já era tarde, eles estavam cansados, veio a tempestade, vieram as ondas, vieram os ventos. Aquilo que poderia piorar, piorou. E eles agora precisam vencer aquela tempestade. Eles lutam por suas próprias vidas. Eles remam tentando sair daquela condição. O céu que estava estrelado agora se fechou. As coisas pioraram. Você está passando por alguma tempestade, querido? Você está enfrentando alguma luta? Algo não está saindo bem na sua vida? Algo não está saindo como você planejou? Você não sabe para onde ir? Você não sabe qual caminho tomar? Você não está vendo uma luz no fim do túnel? Quando você olha para o seu futuro, você não vê esperança. Você só vê incertezas, dúvidas. O barco da sua vida está se enchendo de ondas. O barco da sua vida está sendo assolado. Jesus está com você. Jesus está presente. Você vai poder chegar a Ele e recorrer a Ele, auxílio e socorro. Saiba que na sua fraqueza é que você é forte. Quando nós somos fracos, irmãos, é aí que nós somos fortes. Quando as coisas ficam pior, é aí que a gente se fortalece ainda mais. Quando a gente vê que as coisas não têm uma solução, e a gente então vai buscar a Deus e Deus traz uma solução. Por isso nós temos que confiar em Jesus. Nós temos que entregar a Ele a nossa vida, porque Ele vai cuidar. Ele vai salvar. Ele vai libertar. Ele vai transformar. Jesus estava na polpa do barco, no verso 38, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e perguntaram: Mestre, não te importa que a gente pereça? Quantas vezes nós já fizemos essa oração? Mas Jesus, você não está vendo a minha condição? Senhor, não está vendo o que eu estou passando? E aí Jesus vem e nos socorre e nos salva. Verso 40, verso 41. Jesus é o Senhor das tempestades. No 39 ele se levanta, ele acalma a tempestade, faz uma grande calmaria. No verso 40 ele diz: por que é que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o Senhor da tempestade pela qual você está passando. O que significa isso? Que se Ele der uma palavra, essa tempestade vai cessar na sua vida. Ele é o Senhor das tempestades. Então, meus irmãos, quando Ele liberar uma palavra, essa tempestade vai cessar. Ou quando Ele liberar uma palavra, você vai chegar do outro lado seguro. Não há por que a gente temer, mas nós precisamos aumentar a nossa confiança. Vocês ainda não têm fé? Jesus repreende aqueles homens. Jesus leva eles para o mar, para aquela condição, para que eles pudessem aprender um pouco mais a depender e a confiar. Essa era a lição da qual eles ainda não haviam aprendido. E eles só poderiam aprender essa lição no meio do mar, naquela tempestade. Então muitas vezes Jesus vai permitir na sua vida uma tempestade, uma tribulação, alguma situação de dor, para que a gente aprenda a confiar mais nele, a depender mais dele. Havia terror, havia pânico, eles estavam cansados, já era tarde, as ondas, e Jesus estava dormindo. Porque Jesus não estava preocupado, meus irmãos, com o mar. Jesus não estava preocupado com as ondas. Jesus não estava preocupado com a própria vida, se o barco iria afundar ou não. Quem descansa no Senhor pode descansar também no meio das tempestades. Jesus estava descansando, dormindo, porque ele sabia que aquela tempestade não iria trazer nenhum dano. O que você sente, o que você pensa quando parece que Jesus não está fazendo nada?
Nesse momento que você está passando de tempestade, de dor, de dúvida, de incerteza, o que passa no seu coração quando você ora e parece que Jesus está dormindo? O que se passa na nossa mente, no nosso coração, quando a gente está passando por uma tribulação e parece que Jesus não está fazendo nada? Aumenta o nosso desespero, aumenta a nossa preocupação, aumenta a nossa incerteza, a nossa fé começa a falhar porque parece que Jesus não estava fazendo nada. Parece que Ele não está agindo. Muitas vezes na nossa vida a impressão que nós temos é que Jesus está dormindo. Que Jesus não se importa conosco, que Ele não me ama, que eu não sou importante para Ele. Isso passa pela nossa cabeça, pela nossa memória, esses pensamentos de que Ele não está fazendo nada. Mas na verdade, isso é fruto do nosso medo, é fruto da nossa falta de fé, porque quando a gente é tomado pelo medo, esse medo afeta a nossa fé. O medo é inimigo da fé. Jesus pergunta para eles: onde estava a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Vocês não aprenderam ainda? Ao acalmar aquela tempestade, Jesus ensina que Ele sempre socorre, mesmo que pareça impossível. Ele sempre vai estar ali para estender a mão, mesmo que a gente não esteja vendo. E Ele vai estar agindo até mesmo quando a gente não vê que Ele está agindo. Ele sempre vai agir, meu irmão, não tenha dúvida disso. E toda a ameaça contra nós está submissa à palavra final de Jesus. O momento que você está passando agora, esse momento está sob a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor das tempestades. Então, quando você vai a Deus, quando você ora com confiança e você crê, Ele dá uma palavra, Ele libera uma palavra na sua vida. E essa sua tempestade, então, ela é vencida. O que você está passando não é maior do que o poder e a autoridade de Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele governa. Se você está com medo, entenda isso, Ele é o Senhor. Ele é aquele que domina sobre a nossa vida. Não há por que a gente ter medo. Se você está se perguntando onde está Jesus, Ele está junto, Ele está na sua vida, Ele está com você. Ele não está distante. E com uma palavra Ele vai mudar a sua história. Com uma palavra Ele vai mudar a sua condição. Porque Ele é o Senhor que domina sobre as tempestades. Amém?